E aí, tudo bem? Bom, nós temos aqui no canal um vídeo falando de uma guerra brutal aí entre duas famílias que foram muito emblemáticas na história dos Estados Unidos, né? Uma delas é a família dos Hatfields e a outra, muito conhecida, inclusive tem até uma série que fala sobre isso, é a família dos McCoy. Conheça as origens aí de um dos maiores conflitos familiares. A história começa assim: entre as colinas do sul da Virgínia Ocidental e também no leste do Kentucky, uma disputa familiar se tornou grande ícone do folclore dos Estados Unidos. É o caso da briga entre as famílias Hatfields e os McCoys. Os primeiros eram de West Virginia, os últimos de Kentucky. A intriga familiar teve início aí na Guerra Civil e nos laços conflituosos entre os patriarcas William David Anse Hatfield e Randolph McCoy, ambos confederados que participaram da incursão que matou o general Bill France, da União, em 1863. Com reação, cidadãos do Kentucky foram enviados para tomar a tropa de David Anse, o que incluía o irmão de Randolph, Asa Harmon McCoy. Buscando por vingança, Asa acampou aí em um dos abrigos de pedra, onde o ataque seria realizado. Porém, David Anse descobriu o plano e enviou seu tio, Vance e Jim Wheeler Wilson, um soldado no caso, para sentenciá-lo. Como consequência, um tiro acabou sendo responsável pela morte aí de Asa McCoy. Mas não só nas armas que se sustentava essa intriga. Muitos dos conflitos ocorreram aí nos tribunais. Na década de 1870, Anselm Hatfield entrou em uma disputa por terras com o primo de McCoy, Perry Klein. Acabou vencendo e Klein perdeu 5.000 acres de terra. 2 meses depois, Harold McCoy parou para visitar Floyd Hatfield, primo de Anse, e percebeu que um dos porcos da fazenda possuía a marca dos McCoy na orelha. Hatfield negou a acusação e acabou levando o conflito para o tribunal novamente, em que Anderson Hatfield, um pregador batista e juiz de paz, foi indicado para resolver a questão. Bill Staton, sobrinho então de Randall e cunhado de uma moça Hatfield, cujo testemunho foi valioso para o júri, foi morto em um tiroteio com membros da família McCoy que foram presos. Pouco tempo depois, após a morte de Staton, o filho de David Anse, Jones, conheceu a filha de Randall, Rosiane McCoy, em um evento da eleição de 1880. Rapidamente se tornaram amantes, o que foi desaprovado por Randall McCoy. Quando Jones foi à Virgínia Ocidental, um bando de McCoys o aprisionou e o levou para a cadeia de Pinkerville. Roseanne disse a David Anse que reuniu sua própria equipe para confrontar os McCoys e resgatá-lo. Feito, eles permaneceram separados. Rosiane teria uma filha que morreu quando criança de sarampo. Já Jones se casou 4 vezes, incluindo com Nancy McCoy. Outras brigas também aconteceram nesse tempo. Em 1882, em dia de eleição em Blackberry Creek, houve uma briga entre Ellison Hatfield e Tolbert McCoy, sendo que o último recebeu o apoio dos irmãos Farmer e Randolph Jr., munidos de faca. Acabou que Farmer McCoy atirou em Ellison para matar. Com a vingança, Anse Hatfield ordenou que a polícia levasse os irmãos à cadeia. Porém, eles passaram a primeira noite na casa de Floyd McCoy, onde comeram e mantiveram contato com Blackberry. David Anse descobriu e chegou lá na manhã seguinte. Sentenciado os irmãos McCoy, seu bando de mais de 20 familiares executou os assassinos de Ellison. Na esperança de não deixar nenhuma testemunha, os Hatfields invadiram a cabana de McCoy na manhã do ano novo de 1888. Seguiu-se um tiroteio, matando a filha de Randolph McCoy, Ala Fair e o filho Calvin. Depois queimaram a estrutura. Randolph, sua esposa Sarah e os filhos restantes escaparam. Esses brutais assassinatos obrigaram o governador do Kentucky, Simon Bunker, a convocar o oficial Frank Phillips com seus 38 homens para prenderem o bando dos Hatfields e estipular uma recompensa por suas cabeças. Muitos deles foram capturados e mortos, mas em janeiro de 1888 houve um grande tiroteio entre o oficial e os homens de David Anse. A animosidade entre as famílias não durou por muito tempo, além da morte dos patriarcas, que foi o que aconteceu no ano de 1920. Depois disso, as intrigas foram se dissipando e cada um foi para o seu lado. Já em 1979, quase como nostalgia,
membros de ambas as famílias participaram de um programa contando um pouco sobre a história das famílias. E assim se deu aí um resumo aí da história dessa emblemática família, dessa intriga que virou inclusive cena de novela no Brasil e em outros lugares como inspiração. A família dos McCoy e dos Hadfield tem aí na sua história todos esses dramas e todos esses detalhes que foram começando desde a Guerra Civil Americana, como a gente pôde ver. E isso vem se estendendo por muitos e muitos anos. Hoje, com mais nostalgia e apenas história, já não se tem mais essa intriga como antes. Mas a história ainda faz perpetuar essa rivalidade e encanta muitos como eu e você. Espero que você tenha gostado, então a gente fica por aqui e a gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Bye, bye!